Se queremos conhecer e meditar sobre Jesus Cristo, basta olharmos para a Eucaristia. Ali está o resumo da vida mortal e gloriosa de nosso Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, rogai por nós. São Pedro Julião Eimar, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, amado irmão, amada irmã, sejam bem-vindos ao canal Reflexos Católicos. Aqui, como você já sabe, nós nos reunimos para rezar, refletir e meditar sobre a vida católica, através dos ensinos que a Santa Igreja nos oferece na Sagrada Escritura, no Magistério e na tradição. Tudo isso para que aumente em nós o amor por Jesus Cristo e a graça da vida cristã. Então eu te peço que no início do vídeo, na nossa reflexão de hoje, você deixe aí o seu joinha, que nos ajuda muito. Também peço a sua inscrição se você é novo aqui no canal. Graças a Deus batemos os 100 inscritos graças à sua colaboração. Muito obrigado, viu? Também, se você tiver alguma intenção, algum pedido de oração, deixe aqui nos comentários para juntos nós rezarmos na sua intenção e fortalecermos a nossa milícia eucarística. Essa é a série do Flores da Eucaristia, onde São Pedro Julião Eimar vai nos guiando no itinerário eucarístico, no itinerário de vida católica, de vida cristã. Nesse mês de setembro, nós temos meditado muito sobre a vida eucarística, sobretudo sobre a adoração ao Santíssimo Sacramento. E quantos bens, quantas graças essa prática nos entrega. O Senhor é tão bom conosco que nos permite ir a seu encontro. E quando nós, de fato, estamos na presença do Senhor, Ele derrama tudo aquilo que Ele tem de bom e de amor sobre nós. Hoje, no dia 15 de setembro, São Pedro Julião nos diz o seguinte: tudo pode se tornar objeto fecundo de oração. Depende da disposição da alma, de seu estado, de suas impressões e, principalmente, da graça do momento, de um raio de luz que se projete sobre ela, penetrando-a profundamente. Amados, o que São Pedro Julião nos diz aqui é o seguinte: se estamos na presença do Senhor, e nós já aprendemos isso, ali não nos falta mais nada. A presença de Jesus nos basta. A presença de Jesus é a nossa alegria, é o céu na terra, é o nosso conforto, é o nosso consolo, é o nosso refúgio. Ali está o nosso amado, ali está a nossa vida, ali está o sentido de tudo aquilo que devemos fazer. Se você chega até essa meditação de hoje, é sinal de que você faz parte dessa milícia eucarística, minha irmã e meu irmão. Não importa se você é novo por aqui ou se você já tem nos acompanhado desde o início, o Senhor nos chamou aqui hoje para nos dizer que a sua presença nos basta. Por isso que quando nós estamos na presença do Senhor, sobretudo fazendo a nossa adoração ao Santíssimo, tudo pode ser transformado em oração. Todos os nossos sentimentos, sejam eles quais forem, todos os pensamentos que nos vierem no momento da adoração, tudo pode ser transformado em oração. Basta, irmãos, que nós tenhamos uma disposição interior. Ou seja, basta que nós tenhamos sinceridade de coração, que nós estejamos dispostos a fazer de fato uma adoração ao Santíssimo, que nós estejamos dispostos a silenciar o coração, a acalmar o nosso espírito, para nos concentrarmos na presença do Senhor. Por isso que algumas meditações atrás eu disse que até mesmo o nosso esforço para nos concentrar no Senhor Jesus Cristo já é aceitado por Ele como sendo adoração. Então vocês entendem? Se a nossa intenção é reta, se a nossa disposição é de fato em nos entregarmos a Jesus Cristo como um louvor, como adoração, assim como Ele fez na cruz ao Pai, assim como Ele faz na própria Eucaristia ao Pai e a nós, se nós estivermos dispostos a nos entregar ao Senhor Jesus Cristo, tudo pode ser transformado em oração. Então, se estamos bem, façamos uma oração de ação de graças, uma oração de louvor. Se aconteceu alguma coisa boa do nosso dia e aquilo não sai da nossa cabeça, aproveite, agradeça a Jesus, diga obrigado, Jesus, olha o que me aconteceu hoje, o Senhor é bondoso para comigo.
ou se ao contrário, se nós estamos passando por dificuldades, que nós apresentemos ao Senhor: ô Jesus, hoje foi complicado isso que aconteceu no meu dia. Aquela situação eu não queria ter agido daquela forma, mas eu agi, Jesus. Se nós pecamos, utilize-se do próprio pecado para fazermos o nosso ato de contrição, para nós fazermos um bom exame de consciência, mas sobretudo para pedirmos perdão a Deus. Digamos: ó Senhor Jesus, eu vacilei naquele dia, eu vacilei hoje, eu vacilei agora há pouco com meu pai, minha mãe, meu marido, minha esposa, enfim. E peça perdão, Jesus, eu estou na sua presença, é o que eu posso entregar para o Senhor, é a minha condição hoje é essa, Jesus. Entendeu? Tudo pode ser transformado em oração. As pessoas que nos vêm à mente no momento da adoração, os nomes, que nós apresentemos no altar do Senhor, nós façamos o nosso ato de intercessão, rezemos por aqueles que nos vêm à mente quando estamos no momento da adoração. Se nós temos saudades daqueles que já se foram, daqueles que já fizeram a sua Páscoa, que já morreram, que nós rezemos por essas almas, pelas almas do purgatório. Se nós estamos distraídos, apresentemos isso, porque aquilo com certeza o Senhor permitiu, porque Ele quer purificar de alguma forma. Se estamos lembrando de uma situação que não tem nada a ver, às vezes a gente até pensa: nossa, mas que distração mais besta, mais boba. Apresente para Jesus. Conte para Jesus. Tudo pode ser transformado em oração. Irmãos, São Pedro Julião tem batido nessa tecla nas últimas meditações, porque a adoração ao Santíssimo, apesar de ser um ato muito profundo e que exige de nós uma atenção, é um ato muito simples. É aquilo que São Pedro Julião disse ontem. É natural que nós sejamos nós mesmos na presença do Senhor. Que nós conversemos com Jesus como nós conversamos a um amigo. E eu não vou repetir isso mais, porque eu sei que vocês já estão cansados de ouvir isso, mas é para que, pedindo que o Espírito Santo nos convença dessa verdade, que coloque mesmo no coração nosso essa verdade e essa coragem, essa intimidade com Jesus, para que nós estejamos na frente, na presença do Senhor, e sejamos nós mesmos, conversando com o Senhor, fazendo a nossa adoração. Amém? Então continuemos. É de proveito que o assunto seja tomado na Santa Eucaristia e que tudo a ela se refira, ao seu serviço, à sua glória. Então, irmãos, voltemo-nos todos para a Santíssima Eucaristia. Que todos os nossos afetos, os nossos sentimentos, que os nossos olhares, sejam os olhares da mente, na nossa imaginação, nas nossas memórias, ou mesmo o olhar do nosso sentido, da visão, o olhar físico, que tudo nós voltemos para a Sagrada Eucaristia. São Pedro Julião só reafirma aquilo que já temos pensado. Que os nossos pensamentos estejam colados em Jesus sacramentado. Que os nossos olhares estejam grudados, fixos no Senhor Jesus Cristo. Lembremos-nos só um pouquinho daquilo que São Pedro Julião nos disse ontem. Primeiro, um ato da razão. Pensemos em Jesus Eucarístico. Pensemos nos mistérios da vida de Jesus. Pensemos em alguma palavra da Sagrada Escritura para que haja um recolhimento na nossa alma e uma concentração da nossa mente. Depois deste ato, desse esforço, desse primeiro esforço nosso, dessa primeira prática de virtude nossa, os nossos afetos começam a se encontrar com Jesus. Nós começamos a ser afetados por Jesus e aí vem aquela graça da consolação, do sentimento, da paz interior, da alegria, enfim, quando nós percebemos sensivelmente, pelos sentimentos e sensações, que o Senhor está ali, que o Senhor está conosco. Então, eu relembro esse ato para que nós possamos mesmo praticar isso nas nossas adorações. Isso tem fruto, irmão, isso gera fruto em nós, isso aumenta a nossa intimidade com o Senhor Jesus Cristo. E isso que São Pedro Julião vai nos dizer agora é ainda mais interessante e mais proveitoso para nós. Preste atenção. A Santíssima Eucaristia é rica em assuntos de oração. Olha que bonito. A Santíssima Eucaristia é rica em assuntos de oração. Todas as verdades a ela convergem, ou dela dimanam, como os raios partem do sol. Todas as virtudes de nosso Senhor aí são continuadas ou glorificadas, e cada mistério da vida do Salvador admiravelmente representado. A Divina Eucaristia é o resumo inefável da vida mortal e da vida gloriosa de Jesus Cristo, colocado à disposição do cristão, a fim de que ela possa honrar seu Mestre em seus dois estados, e participar da graça de um e de outro. Então vamos por parte, porque foram muitas informações. São Pedro Julião nos diz primeiro que
O Santíssimo Sacramento é muito rico em assuntos de oração. Mas o que isso quer dizer? Ele vai explicar na sequência. Todas as verdades partem de Jesus Eucarístico ou se voltam para Jesus. As virtudes de Jesus Cristo estão contidas ali no Santíssimo Sacramento. Veja, as virtudes são do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é o detentor de todas as virtudes, de todo o bem. Aonde está Jesus, está as suas virtudes, estão as suas virtudes. Se Jesus está ali na Santíssima Eucaristia, se é de fato Jesus sacramentado, na hóstia santa, todas as virtudes de nosso Senhor estão presentes ali. Então, como nós até vimos um pouco disso ontem, olhando para a hóstia santa, nós podemos lembrar, fazer memória e reconhecer na hóstia consagrada a pobreza de Jesus, a simplicidade de Jesus, a pureza de nosso Senhor, o amor, a bondade, a misericórdia, a grandeza de nosso Senhor, porque só um ser tão grande, só um Deus verdadeiro pode se esvaziar tanto para estar próximo daqueles que amam. Então vocês entendem? Na Sagrada Eucaristia, só o fato de nós estarmos olhando para a hóstia, nós conseguimos fazer essa meditação das virtudes de Jesus. E aí São Pedro Julião nos diz o seguinte, que é mais do que isso, porque a hóstia santa é como um sol que irradia os seus raios, a sua luz, o seu calor. Então, quando nós estamos diante da Eucaristia, do sol eucarístico, essas virtudes vão nos alcançando. Os raios de luz vão atravessando as nossas almas, vão alcançando os nossos corações, os raios das virtudes. Então, irmãos, quando o Santíssimo Sacramento está exposto, São Pedro Julião nos diz isso em algum de seus escritos. Não é só o Santíssimo Sacramento que está exposto, somos nós que estamos expostos ao Santíssimo Sacramento. Nós que estamos abaixo desses raios, que não podemos fugir desses raios. Esses raios nos alcançam, assim como nós, quando estamos na rua, abaixo do sol quente, o sol nos atinge, os seus raios nos atingem, o seu calor nos atinge. Nós não conseguimos fugir desses raios, a não ser que nós nos coloquemos debaixo de uma sombra. Mas se estamos expostos ao sol, o sol nos alcança. Assim é com a adoração ao Santíssimo Sacramento. Se estamos fazendo a adoração ao Santíssimo, ainda que nós não estejamos entendendo, irmãos, ainda que nós não conseguimos compreender o que Jesus quer naquele momento, ainda que nós não sintamos nada, ainda que nós estejamos completamente angustiados, ainda que nós queiramos ir embora, se estamos na presença do Senhor Jesus Cristo, Ele nos alcança com os seus raios de sol, com os raios do sol eucarístico, com o seu Espírito Santo, com a sua luz, com o seu calor. As virtudes de Jesus Cristo começam a ser impregnadas em nós só pelo fato, irmão, de nós estarmos ante o Santíssimo Sacramento, fazendo adoração. É uma bênção isso, é uma alegria. E aí, mais do que isso, São Pedro Julião nos diz que a Santíssima Eucaristia é o resumo da vida de Jesus. Na Santíssima Eucaristia, no Santíssimo Sacramento, nós conseguimos ver a vida mortal e a vida gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos aos exemplos, Se estamos vendo ali a Sagrada Comunhão, podemos nos lembrar de Jesus Cristo na Santa Ceia, partindo o pão, dizendo: fazei isto em memória de mim, pedindo que os apóstolos, que a Igreja repita os seus atos, pedindo que os apóstolos possam levar o corpo de Cristo a toda a Igreja, pelos séculos sem fim. E claro, sabemos que a Eucaristia é o memorial da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, então, olhando para a Sagrada Eucaristia, podemos fazer, como já vimos isso no mês passado, sobretudo, fazer memória da paixão de Jesus Cristo. Ali Jesus Cristo está entregue como se entregou aos soldados. Ali Jesus Cristo está submisso como se submeteu ao povo judeu. Ali Jesus está se oferecendo ao Pai como se ofereceu na cruz. Ali Jesus está se entregando a nós como se entregou, como foi entregue o seu corpo nas mãos da Virgem Maria. Vocês percebem? A Eucaristia é o resumo da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. A Eucaristia é a palavra encarnada. Então, da mesma forma como o Verbo se fez carne e habitou no ventre da Virgem Maria, quando nós comungamos, também está lá a palavra, o Verbo encarnado em nós. O Verbo se faz carne em nós quando nós comungamos. É o mesmo corpo de Cristo. O corpo de Cristo que esteve no ventre da Virgem Maria é o corpo de Cristo que está diante dos nossos olhos na adoração ou que nós recebemos quando nós comungamos. E outra, quando Jesus ressuscita, é Jesus vivo, glorioso. Ali também está Jesus Cristo vivo. A Santíssima Eucaristia é Jesus vivo.
é o pão que dá a vida, é o pão que faz viver. Então nós podemos fazer memória da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos que a Eucaristia é o céu, então também façamos memória da ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo, da presença de Deus, da presença do céu. E mais, sempre que nós quisermos pensar em Jesus Cristo de alguma forma, como nós vimos antes de ontem, se não me engano, na oração da manhã, não é verdade? Jesus Cristo proferindo a palavra e tocando no corpo do jovem que estava morto, o jovem ressuscitou. Não é isso que acontece quando nós comungamos, irmãos? Ou quando Jesus se encontra com a samaritana, ou quando Jesus pede a Zaqueu que desça, que ele ia cear com Zaqueu na casa dele. Tudo isso a Eucaristia traz para nós. A Eucaristia nos faz viver a Sagrada Escritura. A Eucaristia nos faz viver todos os mistérios da vida de Jesus. Isso é uma graça muito grande, irmãos. Isso é uma graça imensa, imensa, imensa. A palavra viva, o Verbo encarnado, o corpo de Cristo, o céu, o Deus vivo, o Deus que se entregou na cruz, o Deus que ressuscitou, o Deus que faz todo mundo viver, é o Deus que está diante de nós no Santíssimo Sacramento. Então meditar, fazer a meditação eucarística é se render a Jesus Cristo todo inteiro, na sua vida gloriosa e na sua vida mortal. Vamos à última parte da nossa meditação. São Pedro Julião nos diz: uma vez começada a oração, não se deve mudar facilmente o assunto preparado, pois seria expor-se facilmente à inconstância e à esterilidade. Então, irmãos, a partir do momento que nós decidimos um assunto, que nós nos atemos a alguma coisa, a algum mistério da vida de Jesus, a alguma virtude do Santíssimo Sacramento, a algum trecho da Sagrada Escritura, ou mesmo em algum problema nosso, em alguma felicidade, em algum louvor, a partir do momento que nós achamos um assunto para termos uma relação com Jesus Cristo, para tratarmos com Jesus Cristo, que nós permaneçamos naquele assunto, até que ele se encerre naturalmente. Isso vai acontecer. Nós não fiquemos pulando de um lado para o outro, porque isso dificulta a nossa concentração, que às vezes nós já chegamos agitados e estamos fazendo isso para acharmos um ponto de encontro com o Senhor. Então, isso vai nos agitar ainda mais, mas também para que nós possamos resolver aquilo. Nós não comecemos um assunto e deixemos sem terminar. E acreditem, irmãos, se vocês fizerem essa experiência, vocês vão perceber que o próprio Senhor Jesus Cristo vai encaminhando a conversa. E eu sei que muita gente aqui já está praticando a adoração e eu louvo a Deus por isso. Você já está percebendo isso, não é verdade? O próprio Senhor Jesus Cristo vai encaminhando. O próprio Senhor Jesus Cristo vai conduzindo a nossa adoração. Ele vai levando a gente por caminhos que Ele escolheu, nas profundidades que Ele quis nos levar. É assim que acontece o nosso trato com Jesus na Eucaristia. Às vezes parte de nós puxar o assunto, às vezes parte de nós falar porque a gente está agitado, cheio de coisas, mas aos poucos o Senhor Jesus Cristo vai tomando as rédeas da adoração e vai nos levando, vai nos encaminhando. É muito bom, é muito bonito, irmãos, fazermos a adoração. Seja nos momentos bons ou difíceis da nossa vida, sempre é válido, sempre, sempre, sempre. A alma deve, portanto, manter o assunto e nele concentrar o seu espírito. É aquilo que nós já falamos. A menos que o sopro da graça o substitua por um outro melhor, mas não deve abraçá-lo imediatamente, para que se certifique de sua vantagem. Esta regra é de muita importância. Então aqui o São Pedro Julião nos faz dois alertas. Primeiro, que nós não mudemos de assunto de uma hora para outra ao nosso bel prazer. Já vimos isso. E segundo, é que nós não devemos fazer isso a menos que seja o próprio Espírito do Senhor que mude o assunto em nós. Como eu disse, é o próprio Jesus Cristo quem vai conduzindo a nossa adoração. Não é verdade? Então, irmãos, se Jesus Cristo quiser mudar o assunto, que Ele mude. Isso vai acontecer naturalmente, mas que nós tenhamos a atenção para que nós não sejamos enganados por nós mesmos, pelo inimigo, pelas distrações do mundo ou pela nossa mente atribulada e agitada. Nós sejamos um pouquinho resistentes. Se quisermos mudar de assunto, que nós esperemos um pouquinho até perceber se é de Deus ou não. Se isso vai trazer paz para o nosso coração ou não. Se isso é de fato a vontade do Senhor ou não. Porque senão nós iremos cair naquilo que São Pedro Julião está pedindo que nós não façamos, que é se render às distrações, se render à agitação. Então,
que nós não tomemos a mudança de assunto com o nosso Senhor de cara, mas que nós prestemos atenção, tá bom? Para certificar da vantagem daquele novo assunto, daquele novo trato com o Senhor Jesus Cristo. Mas confiem, irmãos, não é difícil, é o próprio Senhor que nos conduz à adoração. Eu sempre digo que o mais difícil na adoração ao Santíssimo, e eu experimento isso, não é nem todos esses passos, não é nem mesmo nos lembrarmos de tudo isso na capela. Talvez a gente nem se lembre, aos pouquinhos que a gente vai tomando o hábito com esses passos que São Pedro Julião vai nos dando, isso vai sendo uma rotina nas nossas vidas. Mas o mais difícil é sairmos da onde estamos e nos dirigirmos ao Santíssimo Sacramento, porque é a única coisa que depende de nós. O Senhor nos chama, o Senhor nos atrai sempre, mas Ele espera que nós aceitemos o convite. Então, todo dia nós temos que acordar e nos dispormos a ir fazer a adoração, a ir na Santa Missa, se tem Santa Missa naquele dia, enfim. É a nossa disposição, é a nossa parte. Essa é a parte mais difícil. Depois que já estamos lá, o Senhor vai tomando conta e vai fazendo aquilo que é da sua vontade. A graça de Deus e o amor de Deus são muito criativos. Então, Ele age nas nossas vidas de maneiras muito diferentes, muito distintas, e a nos surpreender sempre. Que nós não percamos também essa capacidade de sermos surpreendidos pela graça do Senhor. Corramos a essas surpresas, estejamos na frente do Senhor para que Ele nos surpreenda sempre com sua graça e com o seu amor. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amado irmão, amada irmã, muito obrigado por ter rezado hoje até aqui, neste momento, na nossa reflexão. Bom, é uma graça te receber aqui, e eu te peço que deixe aí o seu joinha, se inscreva no canal e compartilhe para que mais pessoas possam fazer parte da nossa milícia eucarística, tá certo? Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.